Gravando. Compartilha. Então, o processador central é que controla tudo. Ele precisa ter uma comunicação com todos os periféricos, né? Memória, interface gráfica, né? A telinha, teclado, mouse, HD, interface de rede. Todos os dispositivos de entrada e saída têm um canal de comunicação com a CPU, a gente chama de barramento. Então, quando alguém perguntar para você o que é um barramento do hardware, simplesmente é uma via de comunicação entre a CPU e os diversos dispositivos de entrada e saída, né? Memória, HD, interface de rede, teclado, mouse, o display, né? E é isso que a gente vai estudar hoje, como é que o sistema operacional lida com essas operações, ler, gravar no HD, como que o processador central trabalha, o mais importante, né? Vamos começar dele. Depois a gente fala da memória, os dois mais importantes, nós vamos falar hoje, tá? Na aula que vem, nós continuaremos. Pessoal, eu separei um arquivo aqui, leitura complementar. É muito importante, eu pensei, não posso deixar de entregar para eles esse texto, né? Tá no livro lá, né? Explica como é um sistema de arquivos. Sempre que você fala de sistema operacional, você também tem que saber sistemas de arquivos. Tem lá os antigos FAT32, agora é NTFS, né? E o Linux é o ext3, ext4. Tem diversos sistemas de arquivo. O que é isso? É como as pastas, né, estão organizadas no HD, como o HD é formatado. Dá uma lida nesse PDF aqui. Eu não vou exigir nada, mas é muito bom para o entendimento aqui. Tem muito a ver com essa aula, né? E guarda para vocês ler, que é muito interessante. É bom saber, é importante saber como sistema operacional. Eu não vou ter tempo de falar, né? Talvez eu dê algum exercício baseado nesse sistema de arquivos aí. Tá lá no fim da aula. Então, eu vou ler para vocês, para eu não me perder aqui. Um sistema operacional está intimamente ligado ao hardware. É ele que manda em tudo, né? O Windows, por exemplo, do computador no qual ele é executado. O sistema operacional tem que conhecer cada pecinha da máquina. Ele tem o driver, né? Driver é uma peça de software que o fabricante do dispositivo, por exemplo, um mouse aí, o fabricante do mouse dá o driver do mouse para o Windows saber operar o mouse. O Windows ele conhece todo mundo, mas é através do driver, né? Ele estende o conjunto de instruções do computador para gerenciar seus recursos. Então é isso. As instruções de baixo nível do hardware, aquela coisa feia, né? Lembra que caiu na prova? O Windows faz ele ficar bonito, fácil de usar, padronizado, né? Então ele estendeu o conjunto de instruções dele internamente. Você não vê, né? Nem programador não conhece aquelas linguagens, instruções de baixo nível, para que possa gerenciar esses recursos, né? Esses dispositivos de hardware para entrada e saída, né? Então nós vamos revisar brevemente o hardware dos computadores para poder entender como o sistema operacional funciona, né? Como exemplo, um computador pessoal, um PC.
de hoje em dia, né? Um laptop aí. Depois é que vamos começar a entrar em detalhes do que os sistemas operacionais fazem e como funciona. Então eu vou apresentar para vocês cada dispositivo e por último como que o Windows controla tudo. Conceitualmente, um computador pessoal simples pode ser abstraído em um modelo que lembra a figura 1.6. Pessoal, a abstração é uma coisa que não é o contrário de real, de mundo físico. É um desenho esquemático simplificado, mas representa logicamente o mundo real, né? Então você vem aqui na figura 1.6. Ó, a CPU, memória e dispositivos de entrada e saída HD, teclado, mouse, display, né, a telinha, todos estão conectados por um barramento que eu acabei de explicar, né, para vocês. E comunicam-se uns com os outros pelo barramento. Na verdade, aqui o autor escreveu errado, né? Comunicam-se com a CPU. Todos os dispositivos se comunicam com a CPU, é ela que aciona. Não tem essa do HD conversar com a memória. Isso aqui não está escrito certo, não. Então é assim, ó. A CPU, né? Aqui tem o barramento, é uma via de comunicação, né? Que interliga todo mundo. Quando a CPU quer falar com qualquer dispositivo, ela manda um sinal e aciona a memória, né? Faz busca na memória, manda gravar na memória. Joga coisa para mostrar no display, né? No vídeo. Lê coisas do teclado e mouse. Manda coisa para a impressora e tem o HD. Tudo é pelo barramento. Aqui está bem simplificado, né? O barramento é chamado também de chipset. Chipset são dois chips grandões que você vê na placa-mãe, que eles trabalham em parceria com o processador central. Aí o processador central pede para algum dos dois chips lá o que ele quer e é a via de comunicação. Eles são intermediários, né? Eles que fazem o canal entre a CPU e os periféricos. Nós temos dois chips grandões lá. Mas entenda como um canal só, né? Então, o cérebro, onde tudo é controlado, né? Onde tudo acontece é a CPU. Todas as ações ocorrem. Ele controla tudo o que acontece na máquina. Então, se você ficar de olho na CPU, você vai entender como um sistema operacional funciona, né? Então, como é o ciclo de trabalho de uma CPU? Pessoal, é sempre igual, ela fica repetindo esse ciclo 24 horas por dia, simples demais, né? Você pensa que o computador é complicado, por quê? Porque foi programado por um ser humano que pôs umas instruções, uma sequência especial de instruções, mas ele é muito simples. Então, a única coisa que ele faz o tempo todo, busca uma instrução na memória, um comandinho que alguém programou, está lá na memória. O programa está rodando, tem várias instruções, né? E executa. O ciclo básico de toda CPU é buscar a primeira instrução do programa, né, do aplicativo na memória, vai identificar o que é essa instrução, é para ler, para escrever, para copiar, decodifica, né? Aí vai analisar todos os seus operandos. Por exemplo, uma instrução read é ler, né? Vai buscar um negócio no HD.
O read tem como parâmetro o quê? O nome do arquivo, né? Um apontador para a pasta, para o nome do arquivo. Tem uma instrução. Você vai ler. A partir de qual posição dentro desse arquivo você vai começar a ler? Quantos bytes você vai ler? E depois que você lê, você guarda em qual região de memória isso daí? Tem vários parâmetros, né? Todo comando tem os parâmetros. Operando está escrito aqui. E aí, tá tudo prontinho, ele põe numa pilha. Essa pilha tem todos os operandos, operando em cada posição da pilha. Uma pilha mesmo, igual em supermercado que você vai empilhando mercadoria. E lá embaixo, na última posição da pilha, tem a instrução. É uma região de memória que fica dentro da CPU, que é a pilha. Vai falar muito disso de pilha. Aí ele executa. Então, buscar instrução, decodificar e executar instrução subsequentes. Depois começa tudo de novo, ele só faz isso. São 3 etapas: buscar a instrução, decodificar e executar. Esse é um ciclo de CPU. São repetidos até o fim do programa. É dessa maneira que os programas são executados. Aliás, tudo que acontece no computador é assim que acontece. Mesmo programas do sistema operacional trabalha sempre assim, é lógico, é linguagem de baixíssimo nível, né? Linguagem de máquina. Você digita lá uma instrução em linguagem C, a hora que você compila, vai transformar em umas 10 ou 20 instruções de linguagem de máquina, tudo em binário, isso daqui que eu estou falando. Cada CPU, cada arquitetura de hardware, né? O nosso é família, grande família x86, né? Intel x86, que roda Windows. Cada CPU tem um conjunto específico de instruções que ela consegue executar. Então, o programa que roda no Windows foi já compilado para rodar na família x86. Ele não vai poder ser executado no processador ARM. E o que tiver código binário ARM também não roda no x86. Tem lá o Apple também, tem o Android, que é celular. São todos incompatíveis. Cada programa para uma plataforma, né? Uma família de processadores. Tem a grande família lá do Android, né? Que a gente chama de família porque são hardware diferentes, 1000 modelos, mas todos rodam o mesmo programa, né? Como o tempo para acessar a memória, para buscar uma instrução ou palavra. Pessoal, quando vocês veem isso aqui, ó, palavra, nada mais é do que 4 bytes. É a quantia de dados que são lidos ou escritos a cada operação read e write, tá? A palavra do x86 são 4 bytes, ou um inteiro, né? No x86, a menor unidade de informação, um inteiro, são 4 bytes, né? Pessoal, caiu a minha conexão aqui. Estranho. Vocês estão me ouvindo agora? Alô?
Ai, caiu aqui minha conexão, vocês me desculpem, viu? Eu não sei o que aconteceu, eu não fiz nenhuma besteira. Mas acho que vocês não perderam nada não, né? Eu parei aqui, ó, na x86, as instruções. Cadê? Karine, não está saindo som aqui pra mim. Geral caiu. Ah. Agora sim. Ah, obrigado, Karine. Tá me ouvindo? Parei na família x86. Legal. Até aí vocês pegaram, né? Nossa, me deu um susto agora. Pensei, faz meia hora que eu tô falando sozinho aqui. Ai, obrigado, Karine. É, deu uma caída aí, uns 10 segundos. Eu fiquei falando que nem bobo sozinho aqui. Mas agora voltou. Então, ó, cada CPU tem um conjunto específico de instruções que ela consegue executar. Desse modo, um processador x86 não pode executar em outra máquina, né? A gente chama de a grande família x86. Sim, estou gravando. Eu gravo no meu gravador OBS Studio aqui, porque eu gosto de pôr no YouTube, né? Eu não gravo no Teams, não. Tá sim. Obrigado por lembrar, mas tá gravando. Na hora que acabar a aula eu ponho lá para todos. Alguém que chegou atrasado ou perdeu, tô gravando desde o comecinho. Fica tranquila. Sim. Por que a gente chama família? É porque é compatível com aquele software que você costuma rodar, né? São 1000 modelos de processador, mas todos rodam aquele programa seu. É uma família de processadores que tem o mesmo conjunto de instruções, né? O x86 eu acho que é uma família bem grande. Celular, por exemplo, é Android, né? É uma família de processadores. São vários fabricantes, mas todos têm aquele mesmo conjunto de instruções, né? Então, o que foi compilado para rodar no arquitetura x86 não vai rodar no ARM, que é uma outra arquitetura aí de hardware. E também o Apple, né? O que roda no Apple não roda no x86. O Android também, tem várias famílias. E como o tempo para acessar a memória, para buscar uma instrução ou palavra. O que é uma palavra? Palavras são dados, são 8 bytes, tá? É o tamanho da palavra do x86. Cada vez que ele lê ou escreve na memória é uma palavra. O número inteiro dele são 4 bytes. Esse aqui é a palavra. É uma instrução ou é um dado, tá? Os dados vêm em porções de palavras dos operandos, são os dados, né? Ou parâmetros. Como o tempo para acessar a memória é muito maior do que o tempo para executar uma instrução, todas as CPUs têm alguns registradores internos, né? Deixa eu ver. Opa, obrigado, hein? Nossa, hoje é dia das mancadas, cara. E agora, tá vendo? Tudo ok agora, Ícaro? Obrigado, meu amigo. Então,
O tempo que a CPU leva para rodar um ciclo é 1000 vezes mais rápido do que o tempo que leva para acessar a memória. A CPU trabalha em gigahertz, a memória trabalha em megahertz, é 1000 vezes mais lenta. Toda vez que a CPU for buscar uma instrução na memória, ela tem que ficar esperando. Para ela é um século, é 1000 vezes. Ela fica marchando igual soldadinho assim no 7 de setembro, não sai do lugar, marcando o passo. Ela fica gastando vários ciclos e esperando aquilo que ela foi ler na memória. Então, como o tempo para acessar a memória para buscar uma instrução ou palavra de operandos é muito maior do que o tempo para executar a instrução, toda CPU tem registradores internos. É uma memoriazinha interna que tem lá, né? Que ela é muito mais rápida, só que ela é pequenininha. Para armazenamento de variáveis e resultados temporários. Então tudo que vai processar vai entrar primeiro no processador e aí é feito lá, soma um registrador com outro, salva num terceiro registrador, é assim que funciona. Desse modo, o conjunto de instruções geralmente contém instruções para carregar um dado na memória, né? Da memória para um registrador. Ou vice-versa, né? Copiar o resultado de uma soma que está no registrador para a memória principal. Outras instruções combinam dois operandos provenientes de dois registradores, né, da memória ou ambos para produzir um resultado. Como? Soma o registrador número 1 com o registrador número 2, o resultado põe no registrador número 3. E é assim que trabalha o processador central. Então, os dados que ele está manipulando ali estão lá dentro, na memória dele mesmo, que se chama registradores. Tem um registrador importante que se chama contador de programa. O que é? É o endereço da memória de onde ele vai ter que buscar a próxima instrução a ser buscada. É como você faz lá um programinha em linguagem C, tem a linha 1, linha 2, linha 3. É uma sequência de instruções. Aí a CPU saber qual que é a próxima instrução, né? Vai linha por linha naquele fluxo, parecido com aquele programa que você fez em linguagem humana. Então, se ele pega CPU, contador de programa, eu preciso pegar no endereço de memória tal a próxima instrução. Vai lá, tá apontando para lá. Aí ele atualiza para a próxima instrução, cada vez que ele lê. Outro registrador importante é o ponteiro de pilha. Lembra da pilha que eu expliquei agora há pouco? O que é a pilha? É uma estrutura de dados que você vai empilhando lá, né? O sistema operacional trouxe da memória a próxima instrução. Instrução read, põe lá. Em cima do read, vai empilhando os operandos do read, né? Aqueles operandos que eu expliquei para você. Ler qual arquivo? Qual que é o nome do arquivo? Quantos bytes? Aonde que eu vou pôr o resultado da leitura? Isso vão tudo empilhado. A instrução ela é empilhada. E tem um apontador para a pilha, que é um registrador da CPU, né? Ele aponta para o topo da pilha da memória. A pilha contém uma estrutura de dados para cada rotina que foi chamada, cada instrução, né? Mas ainda está em andamento. Então é isso. Quando a pilha estiver cheia, certinha, aí a CPU vai e executa aquela instrução. Uma estrutura de pilha típica armazena aqueles parâmetros de entrada,
variáveis locais e variáveis temporárias, que não são mantidas em registradores. Outro registrador importante, tudo isso tem lá dentro da CPU, né? É o PSW, Program Status Word. Pessoal, é o seguinte, todo programa, você tem lá no Windows, no Linux, qualquer sistema operacional, centenas de programas que estão sendo rodados a cada instante. Só que esses programas, eles rodam um de cada vez, né? Você vai lá no gerenciador de tarefa, você vai listar, tem umas 100 linhas lá. Só que, em dado instante, somente um está dentro da CPU. E a CPU, ela roda aquele programa durante alguns poucos milissegundos. Aí ela fala para o programa, ó, fica aqui do ladinho, né? Que eu tenho mais gente para atender, e interrompe aquele programa, deixa ele em estado de espera e trabalha um pouquinho no próximo. Aí trabalha, quando vencer um intervalo de tempo, a gente chama de time slice, fatia de tempo. Ele pega também aquele programa, põe em estado de espera e prega o próximo. Isso é tão rápido, essa troca de programas, ele anda um pouquinho com cada um, tão rápido, que dá a falsa ilusão para você que todos aqueles programas estão sendo rodados simultaneamente, paralelamente. Então, quando o processador vai interromper um programa, fala, ó, a sua fatia de tempo esgotou, né? Eu vou deixar você em estado de espera, pronto para rodar, tá em prontidão. Ele tem que salvar todos esses registradores que eu expliquei, né? E para depois, quando ele reassumir, pôr de volta para dentro da CPU para continuar trabalhando com ele, lembrar onde é que ele parou, né? E cada programa tem 3 estados possíveis. Ou ele está em estado de prontidão, está pronto para ser executado, somente que venceu a fatia de tempo dele. Ou ele está bloqueado. Por que o Windows ou Linux bloqueia um programa? Ah, veio uma instrução lá que é para ler do HD, é um read. Aí o Windows fala, ah, é? Isso daí vai demorar 2 séculos para chegar, né? É 1000 vezes mais lento, o HD é 1000 vezes mais lento que a memória ainda. Então o Windows fala, não posso esperar não, eu vou bloquear você e sai para fora da CPU, você vai ficar aí bloqueado e tem lá o controlador do HD, vai fazer aquela leitura demorada, né? Ele não está parado, ele está lendo. Enquanto o Windows vai cuidar de outros programas. Aí o Windows fala assim, olha, quando você acabar de ler, você me avisa, tá? Aí eu volto a trabalhar com você. Porque agora você não tem condições de processar nada, você está em estado de espera para dados, eu bloqueei você. E qual a terceira estado que um programa pode estar? Está em execução, em plena operação dentro da CPU. Então são 3 estados: em execução, em espera, estado de prontidão, ou bloqueado, esperando operações de entrada e saída, né? Qualquer que seja. Eu falei HD, pode ser rede, pode ser teclado, mouse, sei lá. Qualquer operação de entrada e saída, tá? E esse registrador, Program Status Word, palavra de estado, é que diz para você em qual desses 3 estados o seu programa está.
Palavra de estado do programa. Então tem muito mais informações aqui, tá? Tem uns bits de código de condições, tem instrução de comparação, prioridade, né? Tem programa que fura a fila, passa na frente dos outros, né? Qual, por exemplo? O usuário clicou o mouse, o usuário deu um Enter no teclado. O Windows para todo mundo e corre atender o usuário. O usuário não pode ficar sem interação, né? Teclado, mouse, tela. Tem as prioridades dele. Mas logo ele volta. É tão rápido essa troca, né? A gente chama troca de contexto. Quando salva tudo que é registrador e atualiza o Program Status Word, atualiza o contador de programa, tudo tem uma estrutura de dados lá que o Windows guarda para quando ele for voltar a processar aquele programa, ele saber de onde ele parou, né? Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tem alguma dúvida? Comentários? Tem alguém que ficou aí confuso? Essa parte é meio complicadinha. Cristina, obrigado. Bom que vocês estão conseguindo acompanhar. Às vezes eu tenho medo de não saber explicar essa parte. Então é isso. Todos esses dados, né? Registradores, contador de programa, Program Status Word, área da memória que está reservada, tudo é o contexto daquele programa, daquele aplicativo e tem que ser salvo numa estrutura de processo. Eu já expliquei isso, né, numa aula aí passada. Bom, continuando. O sistema operacional deve estar absolutamente ciente de todos os registradores. Sim. Quando realizando uma multiplexação, o que é isso? É esse que eu acabei de explicar, esse ato de ficar chaveando de um processo para outro. Salvei o contexto, deixei um programa esperando, carreguei outro. Isso é múltiplos programas na CPU, multiplexação. Quando a CPU faz o tempo todo, faz a multiplexação, o sistema operacional muitas vezes vai interromper o programa em execução para recomeçar outro, baseado no tempo decorrido, time slice. É que eu já expliquei, eu estou só lendo para confirmar. Toda vez que o sistema operacional para um programa, ele tem que salvar todos os registradores, a gente chama de contexto, né? De maneira que eles possam ser reassumidos quando o programa for voltar a executar na CPU. Então agora, pessoal, tem todo esse esquema de processamento. Vem a engenharia, né, que é para melhorar o desempenho. Os projetistas de hardware de CPU já tem um modelo assim mais em paralelo, né, para tornar as coisas mais rápidas. Essas três operações que a CPU faz o tempo todo: buscar uma instrução na memória, interpretar essa instrução, construir a pilha, né, e executar a instrução de cada vez. Eles procuraram ter um certo paralelismo para ganhar tempo. Muitas CPUs modernas têm recursos para executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Olha que legal. Por exemplo, uma CPU pode ter unidades, é hardware ali, tá?
de busca, decodificação e execução, separadas. É sempre assim: buscar, construir a pilha, decodificar e executar, né? Assim, enquanto ela está executando uma instrução, ao mesmo tempo, né, uma outra, chama pipeline, uma outra parte já pode estar decodificando uma instrução N mais 1. A próxima já está entrando ali isso aqui, ó, chama de pipeline. Enquanto está executando uma, já tem uma que está sendo buscada, outra está sendo decodificada, tudo em paralelo. E aí ganha muito desempenho com isso, né? Uma organização com essas características é chamada de pipeline. Pipeline, do inglês, o que é? É um cano d'água, um tubo onde fluem as coisas. O pipeline, no caso, é onde tem essa fila aqui, ó, buscar, decodificar e executar, nessa sequência. São vários pipelines, né, com 3 estágios. Então, na verdade, são 3 sequências: buscar, decodificar e executar. Como aqui, ó. Nesse caso, essa sequência buscar, decodificar e executar é o sistema simples, antigo. Agora aqui no B não, aqui já está em paralelo, né? Tem 2 unidades de busca e decodificação que trabalham em paralelo. Já deixa prontinho aqui 2 pilhas para CPU executar. Aliás, tem várias CPUs, a gente vê hoje em dia falar, né? O meu processador é quad-core, tem 4 núcleos, executa 4 instruções simultaneamente. E para alimentar essas 4 CPUs, eu tenho que ter vários pipelines aqui, percebe? E tem um gerenciador aqui que a gente chama de buffer. Buffer é uma área de armazenamento temporário. Sempre que você vê essa palavra, buffer, você entenda, é uma área de memória. Só que é uma memóriazinha que já está lá dentro do processador, né? É tipo assim uma fila, né? Para saber qual é que é o próximo que vai ser processado. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tem comentários? Tem dúvidas? Posso prosseguir? Pessoal, pergunta, senão vai boiar direto até o fim da aula, hein? Obrigado, Juan. Vamos em frente. Continuando falando dos processadores. Mais avançado ainda que um pipeline, conforme a figura que eu mostrei agora, é uma CPU super escalar, mostrada na figura 1.7b. Vamos ver aqui, 1.7b. Tá. É aquele que eu expliquei, né? Eu expliquei de improviso, mas eu vou ler para vocês, é repeteco. Nesse projeto, unidades múltiplas de execução estão presentes. Ali no caso tem 3 núcleos, né, na figura. 3 núcleos aqui, ó. Tá? Uma unidade para aritmética de números inteiros. Uma unidade aritmética para ponto flutuante. Isso é coisa de processador, tá? Ponto flutuante é número
decimal, né, a vírgula, ela tem uma casa depois da vírgula, duas, três, depende do resultado da conta, a vírgula muda de posição. Por isso que chama ponto flutuante, é a vírgula. E uma para operações booleanas, são os ifs, né? Os compare. Uma instrução compare é um if que você deu lá no seu programa. Tudo isso é processado eletronicamente nessas unidades aqui que está dentro do processador. Duas ou mais instruções são buscadas ao mesmo tempo. Sim, eu tenho dois pipelines lá, né? Decodificadas e jogadas em uma área temporária de espera, né? Uma memóriazinha, chama de buffer. Até que algum processador vai lá e pega para executar. Tá prontinha para executar. E aí ele remove do buffer e executa. A maioria das CPUs, exceto aquelas muito simples usadas em sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado? São sistemas que não são computadores de propósitos gerais, como o nosso laptop. É um computadorzinho dedicado, especializado numa função. Ah, o meu aparelhinho Wi-Fi aqui, sabe? É um computador, é um sistema embarcado. Nele tem o Linux. O forno de micro-ondas é um sistema embarcado. Lá tem um software que opera ele, tem o tecladinho, tem os bip dele, tudo, aciona o motor. Sistema operacional embarcado, tá? Automóvel, né? O móvel tem lá a gente chama de módulo, controla todo o carro, né? Toda a parte lá de combustível, tudo. Então, a maioria das CPUs, exceto sistemas embarcados, que são bem mais simples, eles operam em dois modos, o sistema operacional. Modo núcleo ou modo usuário. O sistema embarcado é sempre modo núcleo. Por quê? Porque o usuário nunca vai interferir em nada, é sempre igual, sempre um programa só que roda. Mas o laptop nosso aqui, o nosso Windows, tem dois modos de operação. Modo usuário e modo núcleo. Vou explicar. Em geral, tem um bit no PSW, né, o registrador PSW, que indica qual é o modo de operação naquele instante. Esse modo varia, se alterna constantemente. Quando o seu software, né, o seu aplicativo estiver rodando em modo núcleo, a CPU pode executar qualquer instrução, tem acesso a tudo, escreve em qualquer região da memória, em qualquer região do disco. Não tem restrição nenhuma, pode tudo. Qualquer recurso do hardware, sem restrição alguma. Os programas de usuário sempre são executados em modo usuário, ou seja, tem limitações, você não tem permissão de fazer tudo que você quiser. Senão você vai derrubar o sistema rapidamente, né? Você vai gravar numa região de memória que não pode, né? Tudo é controlado. O que permite que apenas um subconjunto de instruções, né, possa ser executado. Normalmente pode ler o que quiser, mas na hora de gravar não pode, porque aquele recurso ele é controlado pelo Windows, né? Tem que pedir permissão para ele. Ele que sabe as áreas reservadas para cada programa. Geralmente, todas as instruções envolvendo leitura ou gravação, proteção de memória, são inacessíveis em modo usuário. Alterar o bit
aquele bit que indica, né, modo usuário, modo núcleo, com certeza, é claro, né, é proibido mexer lá. É só o sistema operacional que mexe. Então, constantemente, você não sabe disso, né? Eu programei em C, em Java, linguagem que vocês costumam usar aí. Lá não tem isso, porque isso aqui é baixo nível. Quando compilado e uma instrução de linguagem humana, né? Read, write, ele é quebrado em 10, 20 instruções de máquina. Isso aqui eu estou falando instrução de máquina, né, pessoal? Aí, quando você precisa gravar em algum lugar, você precisa pedir permissão para o sistema operacional, né? Você pede, é uma chamada de sistema que chama. E tem uma instrução que se chama trap. O trap quer dizer armadilha. Como que funciona? É montada uma pilha, né? Aquela pilha que eu falei para vocês lá. Tem uma série de dados, parâmetros e tem a instrução. Aquela instrução precisa daqueles parâmetros para operar, né? Quando essa pilha está montada e você quer fazer uma chamada de sistemas, a instrução é chamada trap. Você fala assim, trap, aí o sistema já sabe o que é. Vai lá na pilha e põe de modo usuário para modo núcleo e aí depois ele vai executar. Aí você não faz mais nada, você tem que esperar o sistema dar a resposta para você. Se pode fazer aquilo que você pediu, se teve sucesso ou se teve erro, né? O controle está na mão do sistema. Quando o trabalho é finalizado, o sistema te dá a resposta, o resultado e devolve o controle do programa para modo usuário, né? Assim que funciona. Assim o Windows ou o Linux consegue gerenciar acesso ao HD, acesso à memória, de acordo com as permissões de cada programa, né? Pense no trap como um conjunto, como um tipo especial de procedimento de instrução de chamada que tem prioridade adicional para chavear de modo usuário para modo núcleo. Então o trap ele só faz isso, ele passa para modo núcleo antes de executar aquela instrução que é especial, né? Vale a pena observar que os computadores têm outras armadilhas, traps. Aqui, pessoal, quando dá erro, né? Vamos supor, se você experimentar fazer em linguagem, a linguagem que você costuma programar aí, até no Shell, né, da Windows PowerShell, manda dividir qualquer número por zero. O sistema operacional ele não gosta, ele reclama, né? Ele fala zero divide. É proibido fazer isso. E ele joga você para fora, ele mata o seu programa e termina com ele em condição de erro, tá? Tem um outro erro grave que aborta o programa, esse underflow ou overflow. É estouro, né? Ah, sei lá, é o número inteiro. Ele consegue armazenar no máximo, né? Um número lá 2 elevado a 32, né? O inteiro é 4 bytes. Se você entrar num looping aí, fazer uma soma, vai gerar um número tão grande que não cabe na memória. Aí dá um overflow. Aí o sistema também vai falar, ó, operação ilegal, deu overflow. Ele aborta o seu programa, ser jogado para fora, expulso do sistema. E aí é um trap também, é uma chamada ao sistema operacional que é ele que vai fazer isso. Isso é chamado automaticamente, né? Não é você que chama.
Então é isso. Tem assim, o programador, se ele tiver prevendo um erro, eu mandei ler de um arquivo. O código de retorno daquela instrução pode ser 0 ou diferente de 0. Se for 0, tudo ok, sucesso. Se for diferente de 0, tem 1000 códigos de erro lá que você tem que interpretar no seu programinha e fazer o tratamento do erro. Aí você põe na telinha assim para o usuário: esse arquivo não existe. Você não tem permissão para ler esse arquivo. E continua rodando o programa. Se você não tratar o erro, o sistema aborta o seu programa. Você não pode continuar rodando em condição de erro, tá? Bom, pessoal, aqui é uma visão de como que o processador trabalha, cada instrução que ele codifica, tá bom? Agora entrou um assunto novo aqui, ainda sobre processador, falando sobre multithread. Essa palavra feia aqui, ó. Pessoal, quando você estiver lendo um livro, qualquer coisa, multithread, vai no... A Wikipédia é boa para isso. Quando tem uma sigla, né? Essa sopa de letrinha, essas palavras você não sabe o que é, um termo do jargão técnico, vai lá e vê o que é e volta. Multithread, pessoal, quer dizer múltiplas linhas de controle. Vamos supor, você fez aí um programa em C de 10 linhas, para simplificar. Então, você compila, manda rodar, o computador vai na linha 1, executa, na 2, na 3. Quando chegou na linha 10, acabou, ele encerra o programa, beleza. Essa sequência de execução é uma linha de controle, é uma sequência de operações, é um fluxo, né, do seu programa. Então é isso, o thread. Todo programa tem pelo menos um thread, que é o thread principal. Só que no meio lá da programação, aí o programador tem que ter uma certa habilidade adicional, é uma técnica de programação que se chama multithread. Você divide o seu fluxo, né, a sua linha de controle, em várias outras, sei lá, dois. O meu programa se dividiu em dois. Eu criei um thread a mais. Para que eu crio isso? É para eu ganhar desempenho, fazer processamento paralelo, né? É isso que é multithread. Cada thread vai fazer uma tarefa em separado, paralelamente, no seu programa. E você ganha tempo com isso. É lógico, essa operação tem que poder ter condições de dividir em várias partes, né? Quando o programa, a tarefa que ele vai fazer não pode ser dividida, aí não dá para programar com essa técnica multithread, lógico, né? Então, chips multithread e multinúcleo. Quer dizer o seguinte, o processador ele tem um certo paralelismo, ele tem mais de um núcleo. É como se fosse dois processadores, na verdade é mesmo. São dois processadores, só que foi empacotado, encapsulado numa peça só, por conveniência, né, de fabricação, né? Você vê processadores com dezenas de núcleos, tá tudo num chip só, mas são vários processadores, tudo empacotado juntinho ali, tá? É o multinúcleo. Na verdade, são vários processadores. O que aconteceu na indústria, né, de chip? A tecnologia vem
se aprimorando cada vez mais. E eles conseguem fabricar uns chips cada vez menores, que gastam menos energia. E com isso, conseguiu fazer uns processador bem mais complexo, ou seja, vai integrar vários circuitos lá dentro. O que aconteceu com o processador hoje? Ele integrou lá dentro um controlador de memória, que é aqueles canais que eu falei para você, o chipset. O processador central é um chip grandão. O chipset é outro chip um pouco menor, mas é grande ainda, que é a ponte norte. E tem outra que se chama ponte sul. A ponte norte é dispositivo rápido, é memória, por exemplo, né? Placa de vídeo, é só isso que é ponte norte. Acessar memória. Vídeo é memória também. E essa ponte norte, que a gente chama controlador de memória, foi morar lá dentro da CPU, do processador central. E sumiu, não existe mais. Então, o processador central, ele quer acessar a memória, ele conversa direto com a memória. Não precisa depender do chipset. Tem uma integração em larga escala, né? O que mais que foi lá para dentro? Vocês acreditem se quiser, o circuito inteirinho de vídeo, a parte gráfica, tá tudo lá dentro. Não existe mais. Antigamente você falava, o vídeo on-board era um chip enorme que tinha na placa-mãe lá. Já se integrou também na CPU, tá tudo lá junto. Sumiu. Daqui a pouco você vai comprar um computador, é um chip, não tem mais nada. Esse chip e os conectores para vídeo, para teclado, não vai ter mais nada. Vai integrando cada vez mais, né? É isso. Então, a abundância de transistores, ou seja, essa capacidade de fazer o chip com mais transistor, né? Integração em larga escala. Está levando a um problema. No caso, não é um problema, é um benefício, né? Isso aqui o autor usou um artifício para chamar atenção. O que fazer com tanto transistor assim, né? Vocês inventam tecnologia e depois não sabem o que fazer com ela. Bom, é o seguinte, arquitetura superescalar. Eu criei um processador com vários núcleos, já que eu tenho recurso, né? E vou usar o paralelismo, como a gente vem explicando naquela figurinha lá em cima. Mas, à medida que o número de transistores aumenta, mais ainda é possível. Algo óbvio a ser feito é colocar memória cache maior dentro do chip. E é isso que é feito, né? Pessoal, logo aqui mais adiante tem a explicação que é memória cache. Imagine que dentro do processador tem uma memória, tá? Que antes não tinha. Isso é para facilitar, tem um ganho de desempenho muito grande. Se você tiver que acessar a memória, está ali vizinha da CPU, no mesmo chip, a distância para o elétron viajar é 1 milímetro. Ao passo que se for lá no pente de memória, do outro lado da placa-mãe, é uns 20 centímetros de distância. Quanto tempo o elétron vai demorar para viajar? 1 milímetro ou 20 centímetros. Quando que ele vai chegar mais rápido? É lógico, 1 milímetro. Então, o ganho em velocidade é muito maior, né? A memória cache é uma memória que fica dentro da CPU. Logo eu vou voltar a falar dela. Colocou mais memória cache, colocou mais núcleos, né? Tudo isso foi de acordo com a melhoria na técnica de fabricação do chip. Isso de fato está acontecendo. Mas esses ganhos de desempenho assim
já alcançaram um patamar bem alto, né? Agora tá difícil esperar para ver o que vai acontecer. É isso que está falando aqui, ó. E o próximo passo é replicar não apenas unidades funcionais, mas também a parte da lógica de controle interno. Pentium 4, oh, isso é velho pra caramba, né? Tá achando que é moderno. Naquela época já tinha. Pentium 4 introduziu essa propriedade multithread. São várias linhas de controle multithread, ou seja, processamento em paralelo. Várias CPUs, cada uma executando uma instrução que o programador pôs lá, um multithread, que eu expliquei para vocês. Vários outros chips de CPU também têm multithreading, incluindo Spark. Spark é o que eu trabalhei, pessoal, é da Unix, da Oracle. É o maior fabricante mundial de Unix, de estação de trabalho, de servidores Unix, né? É líder mundial há décadas, né? É um processador, é uma família de processadores Spark. Tem o PowerPC, né, da IBM. Tem os Xeon, a gente escreve Xeon, mas lê Xeon, é da Intel. São processadores assim para máquinas grandes, não é para computador pessoal, tá? Custa muito caro esses turminha aqui. E a família Core da Intel, que é para uso de computador pessoal. O que a CPU multithread faz? Pessoal, hoje em dia tudo é vários núcleos. Multithread, tá? Você só vai ver processador simples naqueles sistemas embarcados. O que a CPU multithread faz? É manter o estado de dois threads diferentes. Então, ou seja, dois programas, é um programa só, tá, pessoal? Não é dois programas, é um programa só que usou a técnica de programação multithread. Você pode fazer isso como programador. Eu tenho uns programinhas que eu faço isso daí. Eu tirei vantagem do paralelismo, né? Dois threads diferentes, então faz o chaveamento entre um thread e outro. Só que é muito mais rápido você chavear de um thread para outro do que de um aplicativo para outro, conforme eu expliquei lá atrás, né? E você ganha muito em desempenho. Pessoal, tá meio confuso esse negócio de multithread aí? É o seguinte, tem um processo, que é um aplicativo que está rodando. Ele está chaveando entre vários, centenas de outros processos na CPU. São vários programas diferentes, diferentes usuários. Só que cada programa, a gente chama de processo, cada programa pode ter vários threads, várias linhas de controles, vários fluxos de execução. Você vai se aproveitar, fazer uso de paralelismo. A máquina tem vários processadores e eu usei a técnica multithread. Hoje em dia tudo é assim, viu, pessoal? Se você não usar o multithread, não vai ser possível ter esses programas que a gente tem hoje. Então, é questão de nanosegundo chavear entre um thread e outro. A gente chama também de processo leve. É sinônimo de thread. Em inglês, você chama disso daqui, ó. Light, quer dizer leve, né? Peso leve, lightweight. Process. Processos leves. Será que eu escrevi certo? Escrevi, sim.
Lightweight Process. Eu acho que escrevi o peso aqui errado, tá? É um único programa que tem vários processos leves. Por exemplo, se um processo precisa ler uma palavra da memória, é um dado, 4 bytes, né? Uma palavra. O que leva muitos ciclos do clock da CPU, né? Lembra que quando a memória ela é 1000 vezes mais lenta do que a CPU. Ela obriga a CPU a ficar esperando, né? Quando a CPU vai buscar alguma coisa na memória. Uma CPU multithread pode simplesmente pegar e começar a trabalhar num outro thread que já tem o dado pronto para processar, né? Então, faz o chaveamento, porque esse chaveamento é muito mais rápido do que aquele chaveamento que eu expliquei lá atrás de troca de processos. O multithreading não proporciona paralelismo real, apenas um processo de cada vez é executado. Sim, é um processo que está andando, mas ele é muito mais rápido porque ele se dividiu em vários fluxos de execução, né? Imagine assim, pessoal, você está lá no seu Word, você está lá digitando, clicando no mouse, o Word nunca deixa de dar atenção para você, correto? Por quê? Ele tem um thread que só faz isso, fica lendo teclado e mouse. Ele não trava nunca. Só que em paralelo ele tem outros threads que fica lá salvando o arquivo automaticamente. Fica reformatando tudo enquanto você inseriu uma linha ali numa página. Ele reformata o documento inteirinho, você nem está vendo. Mas não trava. Se ele fosse um thread só, toda hora ele ia ficar travando. Você tinha que esperar ele reformatar, tinha que esperar ele salvar, sabe? É isso que é um multithread. E multinúcleo é a mesma coisa, pessoal. Cada thread ocupa um núcleo, não tem como fazer diferente. Muitos chips têm agora 4, 8 ou mais processadores, chamados de núcleo. Eles estão empacotados tudo junto no mesmo chip, tá? Olhando fisicamente, você fala é uma CPU só, mas lá dentro tem vários núcleos. O chip multinúcleo, figura 1.8, a gente já vai ver. Efetivamente trazem 4 mini chips, cada um com sua CPU independente. As caches serão explicadas a seguir. Eu já vou explicar o que é cache. É muito legal esse conceito de cache. Alguns processadores, como o Intel Xeon Phi e o Tilera Pro, eu não sei se é assim que lê, né? Já apresentam mais de 60 núcleos. Pessoal, é verdade, olha, em 2010 eu tinha uma máquina lá dessa Spark da Oracle, 128 núcleos. É verdade, pode acreditar. Se você tiver um site da internet com 100 conexões, vai cair uma conexão em cada núcleo. A máquina vai atender todo mundo em paralelo. Olha que bacana. Fazer uso de um chip com múltiplos núcleos como esse definitivamente exigirá um sistema operacional de multiprocessador. Sim, o Windows né? O Linux também, o Unix também. Aqui está o desenho do chip.
Se você quebrar ele, pôr no microscópio, você vai ver exatamente isso daqui. É uma fotografia. Tem foto desse negócio aqui. Eu devia ter pegado do processador. Então, o processador aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Nós temos 4 aqui, ó. Essa região rachurada aqui em cima é a memória cache desse núcleo aqui. São aqui, não é registrador não, é memória mesmo, tá pessoal? A gente já vai ver o conceito de cache como é bacana. Essa outra memória cache aqui também é uma memória pequena, porém ela é muito rápida. O processador não precisa ir lá na memória RAM, que é 1000 vezes mais lenta. Ele pega aqui mesmo alguma coisa que ele achar aqui, né? Esse cache L2 fica fora do processador, é compartilhado pelos 4 núcleos. Aqui tem uma outra configuração. O cache L2 é separado, cada núcleo tem o seu próprio, não precisa compartilhar. Por que cache L1 e cache L2? É a tecnologia da memória. O L1 é mais rápido do que o L2, tá? E custa mais caro, é lógico, né? E é bem menor também, né? As memórias mais rápidas, elas custam mais caro e são menores, tá? Pessoal, de processador era isso. Queria saber se eu estou explicando direito, se vocês têm dúvidas, comentários. Se eu posso seguir em frente, eu posso voltar, não se acanhe, pergunte, pessoal. O M1 e família, tá aí para provar isso, né? Ai, desculpa aí, cara. O que é M1, hein? Não sei o que é M1. É que é tanto processador, né? Processador novo da Apple. Ai, obrigado. Eu vou dar uma minha atualizada lá. Ícaro, desculpe que eu não conheço. Tem um processador novo aí, o Kaizen, né? Kaizen da AMD. Que o pessoal de jogos tá falando que é o melhor que existe. Aliás, não é um processador, é uma família, né? É tecnologia nova da AMD, compatível com o x86, né? Legal. M1, eu vou dar uma olhada, deve ter coisa bem moderna. Todos estão avançaram um degrau na frente na tecnologia. Essa tecnologia de fabricação que eu falei para vocês está sendo aprimorada a cada dia. É assim. A gente estava há pouco tempo atrás com 32 nanômetros. O que é nanômetro? É 1 metro dividido por 1000 dá 1 milímetro. Divide 1 milímetro por 1000 dá 1 micron. Divide 1 micron por 1000 dá 1 nanômetro. Então, estava assim. O que quer dizer isso? Cada componente discreto, um transistor, um resistor, um capacitor, que tem milhões disso dentro do chip. Tem esse tamanho aí, ó, 32 nanômetros. Só que aí caiu, veio para 28 nanômetros. É o que você vê no mercado hoje. Se for comprar um processador, vem esse dado aí. Qual a tecnologia? Eu comprei o meu, era 32, agora tá saindo 28 já.
tá? O meu processador é ultra moderno. É baratinho, uma máquina assim de baixo custo mesmo. Só que ela tem o vídeo integrado dentro do processador, controlador de memória dentro do processador. E eu estou contente, eu instalei um Linux nele aqui, um desktop que eu montei, né? É esse cara aqui, ó. É da AMD. É legal ver esse negócio de processador, como o negócio é complexo, como eles conseguem fabricar essas coisas. Esse modelo aqui, o meu, ó. Custa baratinho e é bem moderno, tecnologia atual, né? Pessoal, tem comentários, dúvidas? Fala aí que vocês conhecem alguma novidade aí. Eu vou ver esse M1 aí, vou dar uma estudada. Boa. Obrigado, viu? Não é Ryzen, não é Kaizen. Olha, que fora eu dei. Professor, não pode dar umas mancadas dessa, não. Vamos fazer um intervalinho, depois a gente fala de memória. Senão fica muito cansativo. E a outra parte da aula eu deixo para semana que vem. Vamos tomar uma água, né? Pode ser um intervalo? 15 minutos. Ryzen. Ai, desculpa, hein? É novidade, eu ainda não estudei esse cara. Ryzen. Bacana, obrigado por me corrigir, Juan. Ryzen 7. Caps. Nossa, como que fala isso? Caps, picaps. Ai, que legal. Tem vários. Eu entrei no site da AMD outro dia. Tem uns 10 modelos no mínimo. Tudo é Ryzen. Tem várias categorias, né? Sei que o pessoal de jogos adora esse negócio aí. Ryzen. Legal. Pessoal, vou fazer um intervalinho, tá? Eu já volto lá para as 9 horas. A gente continua. Falou, hein? Espera aí, não vai embora aí, eu já volto. Eu vou interromper a gravação, senão fica gravando aqui. Vou pegar e vou deixar pronto aqui uns 20 lanches, porque rapidinho já vende tudo, né? Não vai perder não. E é assim que funciona. É a aposta que você faz. Eu vou pôr no cash e vai ter grande chance de ter um acerto. Quando a CPU vai lá e acha que ela quer ali no cache, tá ali na mão do ladinho dela, vizinho, fica lá dentro da CPU esse cache. A gente diz que ocorreu cache hit, é um acerto, né? E às vezes acontece muito também, né? Procura na memória cache e não achou. Existe um cache miss. Miss quer dizer falta. Aí vai ter que buscar na RAM. Ele fica com essa acerta e erra, mas no geral tem um ganho de desempenho muito grande esse negócio de memória cache. É uma teoria, né, da ciência da computação, uma probabilidade que funciona, pessoal. É um modelo matemático. E esse negócio de cache, não somente para
Memória, acesso à memória, é usado largamente na ciência da computação. Imagine um site da internet, né? Chega um navegante lá, um cliente de internet, né, no site, e pede para o servidor web mostrar uma página para ele. O servidor web mostra. Aí vem um outro usuário, pede a mesma página. Vem o outro, pede a mesma página. O, o programador falou, pô, meu, sempre a mesma página. Eu vou deixar no cache. Quando pedir, tá aqui na mão. Toma, tuf, já mostrei. Em vez de ter que ficar buscando no HD toda hora. É usado esse conceito muito em site web. Em HD, mesma coisa, o HD tem 1 terabyte. Eu abri um arquivo lá, copiei para a memória o arquivo. Depois, esse arquivo vai ficar automaticamente no cache. Por quê? Tudo que foi acessado no último instante tem uma grande probabilidade de ser acessado novamente nos próximos instantes. É esse o jogo, é essa aposta que o sistema faz e dá muito certo, funciona muito, né? Tem um outro exemplo aqui, né, de um arquivo. Tá vendo esse caminho? Tem uma pasta, uma subpasta, outra pasta dentro de outra pasta e assim por diante. Você tem que converter tudo isso daqui para um endereço físico no HD. O computador tem que fazer isso. E por que não já deixar em cache esse endereço físico do HD? É isso que é feito. Toda vez que pedir esse caminho enorme aqui, ele já sabe que está sempre pedindo a mesma coisa toda hora, ele vai lá. É os mais recentes, né? Você vê lá no gerenciador de arquivos lá do Windows, né? Como é que ele chama? É gerenciador de arquivos mesmo, né? Que mostra aquelas pastinhas todas. Ele põe lá até uma sugestão para você, mais recentes. O que você usou ontem, você vai querer usar de novo amanhã, com grande probabilidade, né? Então é isso, pessoal. Descendo a hierarquia, descendo aquela pirâmide, né? Nós falamos do registrador, uma memóriazinha bem rápida que fica dentro da CPU. Falamos da memória cache, que é outra memória rápida que também fica dentro da CPU. Agora a gente vai falar da memória principal, né? A RAM, esses pentes de memória que a gente usa, né? Ali é o coração de tudo, é a parte mais importante do sistema, né? É que o autor fala a locomotiva do sistema hierárquico. Ali é a parte mais importante. A memória principal, normalmente chamada de RAM, memória de acesso aleatório, ou seja, você acessa diretamente qualquer parte dela. Ao contrário de uma fita magnética, por exemplo, você quer acessar um registro que está lá no fim da fita, o que você tem que fazer? Você tem que fazer acesso sequencial, que é o oposto do acesso randômico, aleatório. Você tem que ler o primeiro registro da fita. É esse aqui? Não é. Joga fora. Lê o segundo. É esse aqui? Não é. Joga fora. Vai indo até chegar ao fim da fita. É esse daqui? Pô, até que enfim é esse. Aí acessou. Então, acesso aleatório é muito mais rápido do que acesso sequencial, né? De fita, por exemplo. Por isso que chama RAM. Hoje as memórias têm centenas de megabytes a vários gigas. Então você tem no PC, por exemplo, o máximo que você consegue adicionar de memória é 64 GB DDR4, né? DDR5 parece que tem aí já, é o dobro, 128 GB.
Além dessa memória RAM, a gente tem a ROM, Read Only Memory. Ela é aleatório também, só que ela não pode gravar, é apenas para leitura. Pessoal, essa é uma memória barata e só que não pode ser modificada. É onde mais ou menos você põe o BIOS, né, do computador. Qual é a função da BIOS? É configurar o hardware, né? Ele ajuda muito o sistema operacional no acesso ao hardware, teclado, mouse, HD. Tudo é o BIOS que facilita para o sistema operacional essa configuração, esse acesso, né? E também o que o BIOS faz? Quando você liga a máquina, ele tem a responsabilidade de testar todo o hardware da máquina, né? Ele fica fazendo um autoteste, testa a memória, testa tudo, teclado, mouse. Você vê que fica piscando o teclado assim quando está dando boot? Está testando. Só depois é que ele carrega o sistema operacional. É a ROM. Não dá para mudar, né? É de fábrica. Que é onde está o carregador do sistema operacional. Em inglês é o Bootstrap Loader, carregador. Ele sabe apontar certinho para o HD naquele setor onde começa a ler o sistema operacional. É usado para inicializar o computador. Algumas placas de entrada e saída também têm a memória apenas de leitura, né? Por exemplo, controlador de HD. Tem o HD. No HD tem uma plaquinha lá, não tem? Aquilo ali é o controlador. Tem uma ROM ali, tem um programinha que controla o hardware. Descendo a hierarquia, né, pessoal? Falei da RAM, falei da ROM. EEPROM. EEPROM quer dizer Electrically Erasable Programmable ROM. É uma memória apenas de leitura e, porém, dá para apagar ela. Ou você apaga tudo ou você não mexe em nada. Não dá para você, igual a RAM, vai lá num pedacinho e atualiza. Não. Você apaga inteirinha e depois grava inteirinha de novo. E também a memória flash, os pendrives, né? Elas não são voláteis, ou seja, você desliga a máquina, ela ainda está lá. Diferentemente da ROM, podem ser apagadas e reescritas. Vocês já viram esse procedimento? Falar, eu vou atualizar o firmware. O que é o firmware? É o sistema operacional, é o software que já vem de fábrica embutido naquele hardware. Smart TV é um exemplo. É ele que opera a TV, a Smart TV, é um sistema operacional embarcado, né? Específico daquele fabricante. Outro, Wi-Fi, né? O roteadorzinho Wi-Fi, ele vem com firmware. Dá para fazer o que? Atualizar o firmware. O que você vai fazer? Você vai apagar inteirinho essa memória aí, EEPROM, e depois vai gravar inteirinho de novo. Pessoal, isso é muito arriscado, é muito demorado, é chato pra caramba. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não tenho coragem de fazer. O fabricante já avisa, ó, se você não souber o que você está fazendo, se você botar a versão errada do sistema lá, você vai inutilizar a sua Smart TV, pode jogar no lixo, não funciona nunca mais, tá? E o aparelhinho Wi-Fi meu aqui eu fiz. Eu botei um Linux nele, tudo diferente, mas eu sabia que eu estava arriscando. Também custou lá R$ 90, né?
Mas é isso que é atualizar o firmware. É um processo muito demorado e muito arriscado, tá? Essa memória flash, agora vamos falar do SSD, né, que eu prometi no início da aula. É tipo do pendrive, né? Está sendo usado muito para substituir o HD nos laptops. É uma memória muito rápida e dá para substituir o HD. Só que ela tem um problema, viu, pessoal? Ela é muito rápida, só que ela é pequena porque custa mais caro. Mas dá para instalar o sistema operacional inteirinho, ainda sobra muito espaço para você usar. E ela desgasta, para quem não sabe, ó, você vai lendo, gravando, ela vai desgastando. E eu acho que ela não é tão durável assim como um HD mesmo, né? Tem a memória CMOS, outra tecnologia, é aquela memória que tem na placa-mãe, que você põe uma pilha, né? Parece uma moedinha. Aquela pilha tem que estar lá para, senão a memória apaga. Se você tirar aquela pilha, perde o horário do relógio, né? Perde uma configuração da BIOS lá, que é esse boot, né? Para apontar para o HD. Tem uma configuraçãozinha bem simples que você tem que fazer, acertar o relógio, aí tudo bem. A cada 2 anos você tem que trocar essa pilha. Descendo a pirâmide, né? A última da pirâmide é o HD. Pessoal, vamos parar por aqui, porque é uma parte meio extensa e vai. O nosso tempo está terminando já, né? Tem pouca coisa para falar também. Vai ter todos os dispositivos de hardware, né? Depois vai vir. Agora vem os dispositivos lentos, o HD, a interface de rede, teclado, mouse. A gente considera dispositivo lento. É a ponte sul. O que é ponte norte, ponte sul? Lembra que eu falei de barramento? Onde pendura todos os dispositivos que a CPU precisa acessar? A ponte norte são os dispositivos rápidos. A memória principal, a placa de vídeo, que também é uma memória, né? Que é aquele PCI Express. Ponte Norte, ela só faz isso. PCI Express, memória principal, dispositivos rápidos. Depois tem um outro chip grandão, você vê na placa-mãe, é um pouco menor. A gente chama de Ponte Sul, que controla todos o resto aí de periférico, HD, USB, o Wi-Fi, placa de rede, né? É a Ponte Sul. A gente vai falar disso na próxima aula, tá? E esse negócio de disco aqui é aquela leitura complementar que eu pedi para vocês. Não deixe de ler porque é muito importante. Como é que você formata um HD? Tecnicamente, como é que é feito, né, do hardware pro vai fazer mapear toda essa região aí mecânica, vai criar uma tabelinha de endereços físicos, né? É isso que é formatar. E é criado o sistema de arquivos, né? Tem o FAT32, NTFS, ext4 no Linux, né? Tem lá do Unix, lá o UFS, ZFS que eu trabalhei. Tem 1000 modelos de sistemas de arquivo. É isso que fala a leitura adicional. Então, por hoje eu queria parar por aqui, que a gente já está terminando o nosso tempo. Aula que vem a gente termina, falta pouca coisa e é previsto mesmo dividir em 2 partes, né? Beleza, pessoal? Por hoje é só, então. Vocês têm alguma dúvida?
Se não, estão todos dispensados. Muito obrigado pela atenção, né? E eu vou ficar aqui mais um tempo para quem quiser conversar com o professor. Mas muito obrigado, pessoal. Não, não fica não, Juan. O Teams aqui, ele põe lá, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. E eu ponho, mesmo que você ficou conectado 5 minutos, eu dou presença. Tá registrado, tá? E eu gravei a aula também, né? Deixa eu desligar o gravador.